O que leva alguém a negociar com o tinhoso? Não sei. E mais importante, qual o valor de uma alma e o que poderia ser recebido em troca dela? Na literatura, Fausto vende sua alma em troca da vida eterna, mas aprende de maneira mais difícil que a eternidade pode ser um pesadelo, e ele vive para lamentar a barganha. O músico norte-americano Robert Johnson supostamente vendeu sua alma para se tornar o maior de todos os guitarristas do blues, mas foi amaldiçoado para sempre. Para o monge da Boêmia que redigiu as linhas do lendário Codex Gigas, obra também conhecida como Bíblia do Diabo, a barganha envolveu trocar sua alma pela oportunidade de escrever o maior livro do mundo medieval. E é justamente dele que vamos falar no vídeo de hoje. Já separa aí a água benta, o óleo ungido e o crucifixo, meu irmão, que no vídeo de hoje você vai conhecer a Bíblia do Tinhoso e como que ela foi feita. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Antes de irmos para o vídeo, eu peço que você deixe o seu like aqui nesse livro de todo mal, deixando o seu gostei maravilhoso aqui, se inscrevendo no canal, pois a semana inteira tem vídeo novo te esperando sempre às 19 horas. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. O meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. A aura de mistério que envolve este incrível artefato apenas se aprofundou nos últimos séculos, quando um imponente tomo, cujo nome se traduz literalmente como livro gigante, continuou atraindo o interesse e despertando a curiosidade de todos que lançaram os olhos sobre ele. E não é de se admirar que o livro chame tanta atenção. O Codex Gigas é o maior documento medieval conhecido. As páginas de velino grosso e amarelado foram supostamente confeccionadas com pele esfolada de 160 burros, que deram origem a um livro com notáveis 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura. Porra! Tudo isso? Imagine só o peso miserável que é segurar esse livro, né, meu irmão? As 310 páginas que o compõem são encerradas em uma volumosa encadernação com capa de madeira, couro reforçado e detalhes metálicos. O volume é tão pesado que são necessários 2 bibliotecários para manuseá-lo. O manuscrito teria sido escrito no século XIII por um monge beneditino que vivia em um mosteiro isolado em Podlazice, na região da Boêmia. Hoje esse local corresponde aí à República Tcheca. Não se sabe quem foi seu autor e esse, aliás, é um dos grandes mistérios que cerca a obra. Mas a turma sabe que foi um monge, né? Claro, aí você já deve estar se perguntando como que esse livro foi escrito, né? Claro, com certeza eu sei que você se pergunta isso. É verdade. E eu fico muito feliz que você tenha indagado essa pergunta a si mesmo, pois eu vou responder agora. Bem, existe uma lenda muito antiga sobre a criação do Codex Gigas. Segundo essa lenda, o responsável pelo trabalho foi um monge rebelde que rompeu com o rigoroso código de sua ordem. O monge estava virado na gota serena lá e se rebelou, meu irmão. Por suas atitudes, ele foi condenado a ser emparedado vivo em uma cela. Para evitar a agonia de morrer de fome e sede, o monge se comprometeu com seus superiores a escrever um tratado que glorificaria o nome da ordem para sempre. Esse maravilhoso livro deveria reunir todo o conhecimento humano em suas páginas e ser uma obra definitiva de erudição e sabedoria. Havia, no entanto, uma condição bastante específica. O monge teria apenas 24 horas para completar a tarefa. Diga aí, 24 horas para escrever todo o conhecimento humano. É para se lascar, né, meu irmão? Lasca qualquer um. É verdade. Imediatamente ele se pôs a compor uma vasta Bíblia com uma caligrafia rebuscada e firme. Cada página de velino deveria ser decorada com belíssimas iluminuras feitas com tinta vibrante nas cores vermelha, azul, amarela, verde e dourado com um grau de detalhismo surpreendente. O religioso pensou que fazendo um trabalho extraordinário poderia convencer seus colegas a lhe poupar. Mas então ele ficou desesperado quando viu que o tempo estava se esgotando. Diz a lenda que próximo da meia-noite, o monge concluiu que não poderia completar sozinho a tarefa hercúlea. Desesperado, ele invocou o capiroto implorando que este o ajudasse a terminar o trabalho no prazo estipulado. O encardido teria surgido no interior da cela e concordou em cumprir sua parte em troca da alma do monge.
Sussurrando no ouvido do pobre coitado as palavras que deveriam ser escritas, o trabalho se intensificou. Trechos inteiros começaram a surgir nas páginas antes vazias. Imagens detalhadas abrilhantavam cada folha. Trechos de poesia se escreviam sozinhos e passagens das sagradas escrituras se multiplicavam. O tinhoso, além do preço pactuado, exigiu mais uma condição: uma grotesca imagem que deveria ser incluída na obra. Na página 290 do tratado, há uma ilustração de uma página inteira com uma figura sinistra identificada como um retrato do próprio Capirotney. Ironicamente, na página ao lado, encontra-se uma ilustração do paraíso, criando uma contradição. Para alguns, esse elemento alude ao fato de que o paraíso e o inferno coexistem lado a lado em uma espécie de equilíbrio perene. Com a ajuda do demônio, o monge conseguiu completar a obra e antes do surgimento dos primeiros raios de sol, o manuscrito já estava pronto. Maravilhados com o resultado e considerando que aquilo só podia ser uma inspiração divina, os monges libertaram seu colega. Imediatamente, ele deixou o lugar sem olhar para trás. Algumas lendas afirmam que quando já estava longe, ouviu-se gritos aterrorizados dos monges ao se deparar com a ilustração da página 290, onde contemplaram a imagem do encardido. A lenda, é claro, não responde muitas questões sobre o Codex. A primeira e mais importante pergunta envolve a identidade de quem o escreveu. O que se sabe com certeza é que o modesto monastério de Podrazit não se notabilizou por produzir qualquer outra obra dessa grandeza. A própria biblioteca do monastério não era grande ou especialmente equipada. Muitos historiadores inclusive chegam a levantar suspeitas de que o tratado não tivesse sido redigido nesse lugar, ainda que em uma das primeiras páginas do Codex se confirme textualmente essa informação. Alguns estudiosos supõem que o livro poderia ter sido adquirido de outro monastério por um abade interessado em dizer que o livro fora criado em Podrazit e assim receber algum tipo de benefício da diocese. Mas essa hipótese encontra fortes objeções, já que não haviam muitos outros monastérios na região e transportar uma obra desse tamanho poderia ser não apenas trabalhoso, mas arriscado devido ao seu valor. Além disso, como os monges fariam para pagar um volume tão caro? Não sei. Supondo-se que o Codex Giga foi criado atrás dos muros de Podrazit, é preciso imaginar como o trabalho foi realizado. Produzir um manuscrito envolve um trabalho grandioso que podia demorar anos para ser concluído, isso excluindo a ajuda providencial do capiroto, claro. Para alguns, a criação do Codex pode ter sido uma empreitada que envolveu todos os monges do monastério, o que consumiu vários anos de trabalho concentrado. O objetivo poderia ter sido atrair o interesse da diocese através da obra e receber assim mais fundos. Isso talvez explique por que o monastério não produziu outras obras ao longo de sua existência, já que todos estariam envolvidos no mesmo projeto. Agora todas as peças se encaixaram. Mas se o livro decorre de um esforço comum, deveria constar alguma menção a isso, o que não é o caso. Outra dúvida, galera, é que se um livro foi concebido para ganhar o favor das autoridades eclesiásticas, por que acrescentar uma imagem medonha do grande adversário de Deus em uma das páginas? Não poderia essa imagem colocar tudo a perder? É claro! Curiosamente, ao longo de sua história, o Codex Giga atraiu muitos interessados em estudar seu conteúdo. Mas felizmente a Inquisição jamais cogitou destruir o volume, apesar do conteúdo polêmico de alguns capítulos. E se vocês acham que a coisa não poderia ficar ainda mais curiosa, é aí que vocês se enganam. Finalmente, há algo mais curioso a respeito do Codex Gigas, e que envolve a autoria do volume. Grafologistas concluíram que todas as 310 páginas foram escritas pela mesma pessoa, ou seja, o trabalho laborioso de copiar cada trecho foi pacientemente realizado por uma única mão. Sabendo que cada página de um livro desta natureza pode demorar muito tempo para ser concluída, é surpreendente que o trabalho decorra de um mesmo indivíduo. Os especialistas atestaram que a caligrafia apresenta mudanças perceptíveis ao longo das páginas, apontando para a possibilidade do escriba ter envelhecido e perdido um pouco da firmeza com o que copiava as palavras, com o passar do tempo.
Para os especialistas, a obra deve ter demorado algo entre 25 a 30 anos para ser terminada. E uma curiosidade aí é que a estimativa de vida na Idade Média era de 30 a 40 anos mais ou menos. Ou seja, o cara passou quase a vida toda escrevendo o livro. Isso se a expectativa de vida for realmente verídica. Outra descoberta que reforça a hipótese de um indivíduo solitário é que a tinta utilizada no tratado é basicamente a mesma do início ao fim. Nessa época, os próprios monges produziam a tinta que utilizavam em seu ofício e cada um tinha a sua preferência. Estudiosos foram capazes de descobrir o responsável por um mesmo trabalho, examinando a tinta usada por ele, quase como se cada monge tivesse uma assinatura própria de acordo com os ingredientes usados na mistura. Sabia não? No caso do Codex Gigas, a tinta foi produzida à base de ninhos de inseto triturados com betume, uma fórmula bastante específica e incomum. As primeiras menções ao Codex Gigas datam de meados do século XIII, quando o monastério de Podlazic enfrentava sérias dificuldades financeiras. Para levantar o dinheiro e continuar existindo, em 1477, os monges negociaram a venda do manuscrito para outro monastério mais rico, próximo da capital Praga. Infelizmente, Podlazic acabaria sendo destruído por doença e a peste que varreu a Europa Oriental nessa mesma época. Dizem que nenhum dos monges do local sobreviveu à terrível epidemia. Logo que o documento foi transportado e acomodado na biblioteca da ordem que o adquiriu, esta também começou a perder recursos e enfrentar dificuldades. Esses dois acontecimentos juntos acrescentaram mais um detalhe à lenda do Codex Gigas, uma suposta maldição que recaía sobre todas as pessoas que adquiriam o livro. Incapaz de manter o tomo, e segundo alguns temendo as histórias que o cercavam, o monastério acabou doando o volume em 1594 ao imperador Rudolfo II do Sacro Império Romano. Um cronista da época relatou que, ao se deparar com a imagem do tinhoso, Rudolfo II sorriu enigmaticamente e comentou que o livro doravante seria seu tesouro mais valioso. E o livro permaneceu na Biblioteca Real de Praga até que no século XVII, em meio à Guerra dos 30 Anos, a cidade foi invadida por tropas suecas. Em meio ao caos e destruição que se seguiu, o acervo real foi saqueado e entre os itens removidos estava aí o Codex Gigas. O tomo então foi levado para Estocolmo, onde permaneceu desde então na Biblioteca Nacional daquele país. O Codex Gigas é a única Bíblia medieval conhecida onde existe uma imagem demoníaca, ao menos um demônio que não está sendo submetido pelo anjo Gabriel. Ele é metade homem, metade animal, com garras, patas de falcão e uma enorme língua vermelha. Os chifres são longos, e brotando ainda a cabeça bulbosa e desproporcionada. O desenho mostra a figura diante de uma parede murada com seus súditos. Muitos supõem que a imagem pode ser uma alusão à condição de aprisionamento do demônio no inferno e à impossibilidade dele ascender. Qualquer pessoa folheando o tomo acaba sendo eventualmente atraído para o enorme retrato do diabo na página 290, o que criou a impressão de que este é um dos pontos mais focais do livro. Como não poderia deixar de ser um livro conhecido como a Bíblia do Diabo, naturalmente se torna uma espécie de para-raios de superstições e narrativas bizarras. Uma das mais conhecidas lendas diz que quando o livro é deixado fechado por muito tempo, acaba se abrindo por conta própria sempre na mesma página, a página 290. Outra lenda ligada ao livro diz que alguns trechos escondem encantamentos diabólicos e rituais de magia negra que podem ser decifrados a partir do estudo de alguns trechos. Ler o livro em algumas noites pré-determinadas também seria nocivo, pois nessas datas específicas alguns trechos mudavam e incluíam louvores satânicos. Finalmente, a imagem diabólica teria a propriedade de permitir que o leitor se comunicasse com o próprio tinhoso ao encarar seus olhos por tempo suficiente e pedir uma audiência com ele. Misericórdia! Meu Deus! Passado tantos anos, essa Bíblia ainda mantém a sua aura mística. Prova disso é o sucesso de uma exposição organizada em 2007 que trouxe o Codex Gigas de volta a Praga, 357 anos depois dele ter sido removido. Na ocasião, filas de curiosos se formaram na Biblioteca Nacional
todos ansiosos para ter um vislumbre do misterioso livro. Pois é, galera, o vídeo de hoje foi tão longo quanto o Codex Gigas, mas eu espero de verdade que você tenha ficado comigo até o final e não tenha me deixado falando aqui sozinho com medo do Tinhoso, viu? Olhe lá. Se você ficou comigo até aqui, então comenta aqui a palavra Bíblia para eu saber que você ainda tá por aqui e não me deixou aqui sozinho, mesmo. Pelo amor de Deus. Eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, mais ou menos aqui, ó. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!